talvez a extrema-direita venha crescendo tanto e ocupando tanto espaço porque há justamente esse recuo da direita, né, da esquerda. A gente pode dizer que é uma crise na esquerda e ela parece ser mundial, né? Ela não parece ser uma coisa só do Brasil. Acho que há uma... Eu quero te ouvir sobre isso. Se a esquerda perdeu o tempo, o time das suas ações, ou simplesmente há um abandono das suas pautas. Não, eu acho que não perdemos time, é o tempo. A gente está um pouco perdido porque estamos sem projeto. Né? Não existe prática transformadora sem teoria transformadora. Nós estamos sem projeto, né? Nós estamos sendo construir o nosso projeto. Mas a gente tem toda a condição, nós estamos disputando, nós temos metade da sociedade. Eles não atingiram a vitória. Eles não estão ainda naquele ponto que os autores da minha época, da década de 70, 80, os marxistas, falavam como o momento do não retorno do fascismo. O fascismo não cresceu ao ponto de não retornar. Nós estamos na disputa, nós estamos na briga. A gente tem errado muito, mas tem acertado também. Né? Tanto que ganhamos o governo, aí não é pouco. Né? Num país reacionário, botamos o Lula lá, pô, que é um nordestino, operário, trabalhador, sindicalista de origem, quer dizer, nós conseguimos uma vitória geracional nisso. Né? Depois dele ter sido preso, depois desse cara terem... Eles acharam que tinha enterrado a gente, né? Quer dizer, e a gente às vezes achava isso e nós superamos, nós demos uma volta por cima. Quer dizer, nós estamos na briga, nós estamos na luta, nós não estamos fora. A minha falha é para assim, agora temos que ter foco, nós temos que saber o que é o nosso papel. Nosso papel agora é construir um discurso, um projeto de esquerda para enfrentar o liberalismo de um lado e o fascismo do outro. O neoliberalismo de um lado e o fascismo do outro. Nós temos que ter o nosso projeto. Né? Temos que dialogar esse projeto com os nossos países irmãos aqui na América Latina. Um projeto de pátria grande, da grande América Latina. Nós temos que ousar nisso. Né? Nós temos que ousar nisso, nós temos que ter projeto. Né? E nós estamos sem projeto, então é hora de construí-lo, é hora de debatê-lo. Né? Quer dizer, é hora de seduzir os ambientes sociais que nós precisamos seduzir. Nós temos uma juventude altamente criativa que tem uma tendência natural a vir para nós, nas periferias. Eu não estou dizendo da juventude classe média alta, essa não interessa tanto. Mas a juventude periférica interessa. Só que nós temos que mostrar que nós somos confiáveis como projeto de transformação social. Eles não acreditam na gente com alguma razão. Que proposta nós temos para eles no horizonte? Nós vamos pegar um jovem, um menino de 18, 20 anos, que tem a vida pela frente, e vamos esgotar o projeto de vida dele, a necessidade que ele tem de transformar, ele que vive na periferia, que é criativo, que é a grande força, a potencialidade de transformação desse país está ali. Né? Vamos chegar para esse menino e falar, você vai ter que se satisfazer com 3 pratos de comida por dia? Não, é óbvio que precisa dos 3 pratos de comida, mas é óbvio que o projeto não é só esse. O projeto é mudar a vida das pessoas. É dar um novo horizonte. Uma sociedade mais justa, mais igual, mais fraterna. E que isso nós vamos conseguir isso com luta. É uma convocação à luta, à guerra, no sentido melhor da expressão, né? Não a guerra desumana, que desumaniza o outro, que tem inimigos. Né? A guerra da transformação. Romper com a ideia evolutiva que a extrema-direita tem. Vamos mostrar uma ideia revolutiva, que é o lado humano, é a forma como o ser humano lida com a natureza, uma forma de revolucionar, de transformar. Né? Então, nós temos que vender isso para essa juventude, nós temos que mostrar, temos que nos tornar confiáveis. Né? Os nossos líderes jovens têm que portar uma estética transgressiva. Nós temos que reencontrar com a nossa dimensão de transgressão. A democracia é constituída e foi criada a democracia universal pela observação da lei e dos direitos, mas também pela transgressão da lei. Se não fossem as mulheres sufragistas, mais de 1000 serem presas no Reino Unido, centenas terem sido mortas, nós não teríamos voto feminino e não teríamos os direitos das mulheres com os avanços que são ainda insuficientes, mas que existiram. Se não fosse a luta dos trabalhadores, que começam em junho de 1848, nas jornadas de junho de Paris, e o trabalhador surge como ator político na Europa, eles são massacrados. O exército de Louis Bonaparte massacrou essa gente.
Mas o trabalhador surgiu como figura. Anos depois eles se organizam e vão para a luta e fazem a Comuna de Paris e vão para cima, conseguem, conquistam direitos. Os direitos não foram criados por tinta no papel, não foi o direito burguês que nos concedeu, foi o sangue nas calçadas, foi a transgressão, foi a luta. Os negros, a mesma coisa. Se não fosse Malcolm X, Martin Luther King, Marielle, se não fosse o sacrifício dessa gente, nós não teríamos direitos dos negros. Se não fosse as lutas, as brigas, as transgressões, as invasões de lanchonete nos Estados Unidos, aqui no Brasil a luta contra a escravidão, depois a luta contra o pós-escravidão, as outras formas de racismo estrutural, né, feita pelos próprios negros, nós não teríamos tido. Quer dizer, se não fosse um Lula, o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, não teríamos direito trabalhista como nós temos hoje, ainda o que sobra, né, dos nossos direitos sociais. Quer dizer, ou seja, nós precisamos resgatar essa história. Essa história que é muito antiga na humanidade. Ela começa com Cristênio, século V a.C. Ela é muito antiga. Essa história da transgressão, essa história da liberdade e da igualdade como valores essenciais da vida social, da luta pela liberdade e pela igualdade e da consciência de que liberdade e igualdade só se constrói com luta. Portanto, nós precisamos deixar um pouco de ser a esquerda que só cumpre a lei, nós temos que passar a ser a esquerda que luta por direitos, né? A esquerda que vai para a rua para ampliar direitos. A nossa pobreza, a nossa sociedade, os nossos trabalhadores, as nossas mulheres, os nossos gays, os nossos negros merecem e têm que ter mais direitos, e nós temos que lutar por eles, né? Isso não é algo que se terceirize para o Estado. Ao contrário, muitas vezes se vai contra o Estado para poder se garantir esses direitos. É o que a história mostra.